Recentemente eu fiz um vídeo aqui no canal sobre os 4 principais funis que todo copywriter deve dominar em 2025. Esse vídeo aqui eu decidi ir além e criar um apanhado, um passo a passo, um checklist dos 3 principais funis. E dessa vez não é o principal, o hypado, o melhor de 2025, mas são aqueles jokers, os coringas, os 3 funis que se você conhece, se você sabe principalmente que tipo de peça precisa, onde utilizar cada um deles, como implementar, em que momento do negócio implementar, você sai simplesmente do status de um copywriter comum para um copywriter estrategista em tempo recorde. E é isso que eu vou te falar aqui nesse vídeo. Para isso, eu preparei um mapa mental completo, como você já sabe, como é de praxe aqui, desde o tempo que eu dava aulas ao vivo em 2020. Então eu preparei isso e vamos lá para dentro do computador que eu vou te explicar, principalmente através dessa visão. Quais são as minhas cartas coringas? Qual é o meu kit survival, o kit estrategista que um copy precisa dominar para se desenvolver, e não só se desenvolver, se destacar com a cabeça de estrategista. Quando fechar um cliente, saber exatamente qual carta eu pego aqui, né? Em que momento eu vou implementar isso, qual ajuste que eu vou fazer para esse agora, esse funil cabe aqui agora ou não, tudo isso eu vou te revelar agora. Vamos lá, já estou aqui com o mapa mental para te explicar quais são os funis que transformam qualquer copywriter em estrategista, ou seja, te dota de uma visão estratégica muito melhor e te dá aquelas cartas na manga, como eu falei. Primeira coisa, escrever bem é só o começo. O que realmente transforma um copywriter em um estrategista, alguém que é um copywriter com visão estratégica muito mais apurada do que simplesmente aquele copy mais operacional, mais técnico, que só escreve, é o seguinte: entender de funis de vendas. E aqui vão 3 funis coringas que você precisa montar de cabo a rabo, como eu falei, ter experiência de implementação, sabendo exatamente como montar esses funis para dar conta de qualquer desafio no mercado digital. Bora lá, quais são esses 3 funis coringas? Primeiro é aqui, tá? O perpétuo low ticket. O segundo, aplicação, que seria ali um produto de high ticket, você saber vender e implementar funis high tickets. E por fim, lançamento, sendo um desses 2 aqui o ideal. O ideal é que você saiba, né? Os 3 aqui, perpétuo, aplicação e lançamento. Pago ou meteórico? Meteórico com pico de vendas ali por WhatsApp, na criação de uma lista rápida e abertura de uma oferta com tempo limitado, né, muito pautado em urgência e escassez. E o lançamento pago, que é basicamente a mesma lógica do fórmula de lançamento, tão famosa do Érico Rocha, mas dessa vez pautada em um processo ali onde você já compra leads qualificados, porque as pessoas que pagam, elas costumam dar mais atenção. Então, fazer o lançamento pago é vender ingressos para um evento que, normalmente, no cenário do lançamento, ele é um evento gratuito, né? Um CPL, conteúdo pré-lançamento. Inclusive, se você quer aprender mais sobre lançamentos, se você quer se especializar em copy de lançamento e ainda não assistiu 2 vídeos que eu tenho aqui no canal, que é um sobre narrativas para lançamentos e um sobre CPL, de fato, quais são os tipos de CPL, o que é o conteúdo pré-lançamento, está perdendo muito tempo, está dando bobeira, porque eles estão disponíveis aqui. Primeiro, perpétuo, tá? O low ticket, né? Você saber fazer tráfego direto. Alguns chamam de perpétuo, tráfego direto. A base aqui é a mesma. Você saber fazer funis de vendas para venda direta com tráfego. O objetivo desse funil: gerar vendas todos os dias, ser uma máquina constante de caixa. Por isso que a lógica de ser um produto perpétuo, um produto que você vende sempre, sem precisar de algum tipo de limitação de turma, como é o caso do lançamento, de vagas, quantidade, estoque, enfim. Quando usar ofertas de baixo valor, que são produtos ali mais ou menos entre R$ 27 e R$ 297, produtos de entrada, cursos gravados, e-books, desafios, ferramentas principalmente, frameworks, enfim, o que você consegue vender ali para aquela lógica do faça você mesmo, né? Um produto que a pessoa pega, aprende, ensina e aplica sozinha. Então, por exemplo, pack de ferramentas, templates, e-books, cursos, treinamentos, cursos rápidos, enfim, qualquer coisa que a pessoa tenha acesso a uma metodologia. Às vezes, por exemplo, é ensinar a fazer copy para determinada coisa. Então você tem ali um curso rápido, uma imersão de 3 horas ou uma imersão de um fim de semana inteiro, onde você grava, organiza isso, sobe ali numa plataforma e vende de forma barata, né? Até eu coloquei aqui 27 a 297, mas para um produto específico de low ticket, eu costumo considerar entre 27 e 97. Tem inclusive aqui também, vou deixar no card, um vídeo só sobre como fazer funis low ticket, ou como aproveitar esse momento do mercado para se especializar em copy de low ticket. Qual o foco do copy? Ou seja, o que o copywriter vai precisar aprender e desenvolver aqui? Headlines irresistíveis, bons ganchos, né, que aumente muito bem hook rate, hold rate, que são métricas importantes no tráfego direto, né? Hook rate é basicamente a taxa de gancho, né? E hold rate é quanto tempo desse gancho, desse vídeo, desse carrossel, enfim. Normalmente é vídeo, né? Porque você tem o tempo de retenção calculado pela ferramenta. Quanto tempo você consegue segurar aquela pessoa ali naquele vídeo, né? Quanto mais tempo você segura ela,
mais você tem tempo de tela, qualifica e leva ela mais pronta para comprar nessa página, nesse quiz, enfim, nessa VSL, o que seja o destino desse anúncio. Então, headlines irresistíveis, bons ganchos, bons hooks, ter um volume alto de teste é o principal que você vai fazer aqui. Oferta clara e rápida, ou seja, você saber montar boas ofertas que comuniquem bem com a dor, com o desejo, com o imediatismo que o lead precisa resolver naquele momento. E aqui quando a gente fala de pouca fricção é o seguinte, que a mensagem ela tem o mínimo de atrito entre o emissor e o receptor, ou seja, você, a sua cópia, o seu produto, a comunicação de vendas disso e a pessoa que está precisando daquilo entender rápido por conta dessa clareza da oferta. E o terceiro é que você vai ter ali como rotina, né, como foco na parte da copy é objeções mais ligadas à urgência e custo-benefício. Como burlar, como quebrar, desviar, eliminar as objeções que são mais comuns ali relacionadas à urgência e a custo-benefício para que a pessoa consiga decidir rápido, até porque, né, normalmente aqui a objeção de dinheiro é muito menor. A gente está falando de um produto mais barato, então ela às vezes tem bolso para aquilo, tem carteira para aquilo, mas ela entende que não é para agora, não faz sentido, não é tão útil, não é para ela. Então você conseguir comunicar e desviar essas objeções na sua copy é o seu foco. Ponto forte aqui desse tipo de funil. Ele te dá uma previsibilidade de receita mais escala, porque você tem ali, à medida que você está investindo, que aquele funil está sendo otimizado, uma certa previsibilidade de caixa, de quanto você vai ganhar como copy, se a operação, né, desse tráfego for sua, melhor ainda, porque você tem mais controle ainda. No caso de você receber comissão ou fixo em cima de resultado, você também tem de olho ali, né, nessa troca com o gestor de tráfego, vendo o dashboard, vendo a métrica, melhorando os resultados daquilo com sua copy. E mais escala, porque normalmente é um produto com muito potencial de escala para você rodar no tráfego direto. O risco desse tipo de funil é o seguinte, margens pequenas. Você precisa de tráfego, de ads bem calibrados, otimização constante. Não é aquela coisa de tipo, porra, acertei uma narrativa, acertei uma campanha, acertei uma big idea, vou vender pra caramba, como no caso de um bom lançamento. Agora, o segundo funil, que é justamente o de aplicação. Aqui, quando eu falo aplicação, você pode se perguntar se é vinho, mas tem vários tipos de funil de high tickets, tem de consultoria, tem de sessão estratégica, tem de aplicação de formulário, tem de VSL, tem com mini treinamentos, onde eu qualifico aquela pessoa e levo para uma call, né? Enfim, tem várias formas. Aqui eu falo aplicação porque, querendo ou não, todas elas, em algum momento, passam por um processo de aplicação para uma mentoria, uma consultoria, ainda que seja uma aplicação no formato agendamento. Agendamento para uma sessão estratégica, para uma call de vendas, enfim. Então, aqui é você desenvolver muito bem essa lógica de funil, né, entender como se implementa, quais são as peças, quais são as fases, qual a estrutura que você vai precisar, onde você tem que estudar, quais são as referências desse tipo de estratégia que você precisa seguir e acompanhar, porque vai ser o 80-20 quando você for desenvolver, independente se for para sessão estratégica, para call, para um formulário de aplicação, para um vídeo, enfim, para direto comercial, para o comercial abordar, vai ter toda essa lógica aqui de aplicação. O objetivo: vender serviços, mentorias, consultorias e programas premium, né? Então, normalmente aqui a gente está falando de produtos mais caros. Por exemplo, tickets entre 3, 30 mil reais, às vezes a partir de 3 ou a partir de 2, alguns consideram, eu não costumo considerar, a partir de 3 ou 5 eu já conto ali com um produto de ticket mais alto e também não limita a 30, né? Eu coloquei como exemplo aqui porque é uma faixa mais comum, mas tem produtos de high ticket de 100, 200, 300 mil reais. Eu, inclusive, já vendi nesse processo de high ticket com aplicação produtos de mentoria de 100 mil reais, tá? Onde a pessoa tinha ali um acompanhamento de 6 meses, um grupo de mastermind, enfim. Então, são negócios que precisam de filtro de leads qualificados. E é aí que a sua copy trabalha. Vamos lá, qual o foco do copy aqui na venda de high ticket? Autoridade de prova social, melhorar ali a prova dos resultados, melhorar a autoridade de quem está linkado com aquele produto, do próprio produto ou serviço, puxar desejo do tipo não é para todo mundo, exclusividade, e CTAs direcionando para formulário ou entrevista. Então aqui é muito diferente a natureza dos anúncios que você faz, por exemplo, para um perpétuo, para um produto low ticket, do que para um high ticket, para uma aplicação. Então é uma comunicação mais premium, de fato, e isso você vai precisar estudar, entender e aplicar. Por exemplo, página de vendas, às vezes ela é só realmente para uma caixa de formulário, ou para uma VSL, ou para uma carta de vendas, às vezes não tem essa etapa, né, o anúncio é direto para um time comercial, que vai rodar uma pesquisa e entender se aquele público é qualificado ou não, às vezes para um diagnóstico no formato de quiz, enfim, tem várias formas de se rodar esse tipo de funil, para um agendamento de uma sessão estratégica, por exemplo, no Calendly, onde a pessoa escolhe o melhor horário, o dia que ela consegue entrar numa call com um representante comercial daquele produto, enfim. Então, o funil em si não é o principal, porque ele tem várias mudanças
na lógica de anúncio, né, que é a atração, na lógica de qualificação, que é a página, na lógica de conversão. Normalmente essa não tem muita mudança. Sempre tem alguém ali para fechar direto, por ser uma venda mais cara, é sempre no 1 a 1. Ou em uma call de vendas, no próprio WhatsApp, no direct, mas sempre tem uma figura ali com atenção direta. Você não manda para um checkout, né? Você não faz um anúncio mandando para uma página, na página tem um produto de 30 mil vendido, você coloca um checkout para a pessoa comprar na hora. É preciso um tempo maior de relacionamento, de qualificação para essa venda acontecer, e o remarketing ele também não é esse remarketing que a gente está acostumado em ligar com o pixel para as pessoas que forem impactadas na página de vendas. É um remarketing também com follow-up, com a cadência ali de conversação através do time comercial. Ponto forte desse funil: cada venda gera um caixa relevante. Inclusive, se você trabalha, como aqui, voltando àquela lógica do último vídeo, né, como um empreendedor, alguém que cria as próprias ofertas e serviços, você ter um produto high ticket ali na manga para fazer uma oferta, para gerar um caixa, é muito legal. Às vezes uma venda já te garante ali 3, 6 meses, às vezes, do seu negócio, para você respirar, reestruturar e fazer ali compra de ferramenta, de equipe, de organizar a casa mesmo e partir para outras fontes, outros modelos, outros funis. Mas aí tem um porém. Quando você trabalha numa operação que ela é focada 100% em high ticket, ou seja, em venda de produtos mais caros, o CPA, o custo por aquisição, também costuma ser mais alto. Então você precisa de um caixa relevante. Às vezes você quer vender um produto de 15 mil, mas o lead médio está custando 2 mil reais, né? Ainda assim é ótimo, mas olha o volume de tráfego, de otimização, de teste de página, de anúncio que você precisa fazer para encontrar, para baratear esses custos, né? Então, às vezes tem várias etapas, às vezes tem eventos presenciais, às vezes tem eventos em grupo, no Zoom, online, para poder qualificar e fazer um pitch lá dentro, e aí depois o comercial vai e entra em contato com essas pessoas, né? Ou ela aplica para um formulário, ela não compra na hora do pitch, como é normalmente no lançamento. Tem outro processo de qualificação por ser uma venda mais difícil nesse sentido, né? Uma venda mais de relacionamento. E qual é o risco de vender high ticket? Você tem um ciclo de vendas mais longo, como eu falei, às vezes você tem um follow-up ali numa cadência de 14, 21 dias, 30 dias que seja, e depende de relacionamento e alinhamento. Mas, olhando agora para o copy, qual é o principal trabalho de um copy no high ticket? É isso que eu te falei. É você otimizar esse funil, testar para chegar principalmente na comunicação mais refinada possível para esse PCI, perfil de cliente ideal que paga o high ticket, o lead qualificado, tão sonhado lead qualificado, e diminuir cada vez mais esse custo por aquisição, né? Que essa pessoa que vai comprar 15 mil, mas que custa 3 mil, vá custando 2.800 no primeiro mês, 2.500, 2 mil. 1.500. Você está no melhor dos cenários ali, com certeza você vai gerar muito valor no funil de high ticket que você conseguir diminuir, né, otimizar essas métricas. E o terceiro funil que você precisa dominar, o que vai te levar ao nível estratégico, é o de lançamento pago ou meteórico, tá? Porque aqui o objetivo do lançamento é o seguinte: gerar picos de caixa e autoridade massiva em pouco tempo, porque você tem essa ebulição, você trabalha com essa pressão no intervalo, né, num tiro mais curto. 15 dias de captação, então você está ali fazendo toda a lógica de autoridade, gerando esse relacionamento, as pessoas conhecem você, né? Vamos falar que você, mas sou especialista, o produto que você vai lançar, que seja, mas nesse momento você consegue gerar um pico, porque é uma janela muito rápida, você dá 24 horas, às vezes 7 dias ou 2 dias, enfim, você tem um período de tempo limitado para que aquela pessoa garanta ou aproveite uma oferta que é promocional, é limitada, é apenas naquele momento, naquela janela. Por isso o pico de caixa e autoridade que você consegue nesse período. Quando usar lançamentos? Aí é para produtos mais que a gente chama de back-end, produtos de 997, às vezes produtos mais caros mesmo. Então o lançamento, ele não exclui high ticket, tá? Não ache que eu estou falando aqui de coisas excludentes. Você pode, por exemplo, fazer um lançamento de um low ticket. Faz caixa todo dia e depois joga uma oferta promocional para ter um pico de vendas. Você pode fazer do high ticket para gerar leads qualificados. Faz um evento de lançamento e lá você abre uma oferta especial para quem quer ir para um produto de 30, 50, 100 mil reais. Já fiz lançamentos também nesse modelo. A gente faz um lançamento, inclusive os três juntos, né? Faz um evento, nesse evento a gente vende todos os dias, de forma perpétua, mas nesse evento, seja online, seja presencial, existe um lançamento ali dentro, que é uma oferta, um lançamento de um produto com tempo limitado, e às vezes esse lançamento é o quê? Uma oferta de desconto em um high ticket, ainda assim você está vendendo um produto maior e depois o comercial entra em contato com quem levantou a mão querendo aproveitar aquela oferta no evento, né, e compra. Então entende como não são coisas excludentes, mas te leva para um nível estratégico como copy, você saber fazer perpétuo, você saber fazer lançamento, você saber vender high ticket ao mesmo tempo e em diferentes lógicas e funis, tá? Você realmente te valoriza, te faz ter uma visão de resolvedor de problema e principalmente, para mim, é o que mais brilha o olho de um cliente. Você
resulta em caixa. Você é um bom investimento. Eu te pago 10, 20 mil reais porque você me traz 50, 100 mil ou mais do que isso em boas ideias e implementações todo mês. Mas basicamente para isso, para curso online, mentoria em grupo, produtos de média e alta escala, como eu falo ali, dentro de uma lógica de funil é um produto de back-end, né? Então, normalmente, dá um desenho aqui, né? Você tem um produto low ticket de R$ 47, mas ao mesmo tempo você está gerando ali lead qualificado, um lead que se paga e qualificando essas pessoas também nesse produto de entrada para preparar elas para esse produto de back-end, que é o segundo nível dessa esteira. Aí, normalmente, é um produto de lançamento, que pode custar ali 697, 997, 1997, R$ 2.000, 5 mil, 10 mil que seja, né? Já é um produto ali onde você tem uma oferta especial, basicamente, não é pelo preço, tá? Novamente, não é excludente, não é pelo preço que se define se é algo para lançamento ou não, é justamente porque eu tenho margem para fazer uma oferta promocional naquele período. Então, o lançamento vai ser aquele pico de vendas, aquela escassez com urgência naquele período específico. Qual o foco do copy aqui no lançamento? Storytelling com conexão emocional, porque tem muito desse trabalho de antecipação, de qualificação, de gerar desejo sobre o produto, e isso você faz muito nessa lógica de CPL, conteúdo pré-lançamento. Novamente, assista a aula completa que tem aqui no canal sobre CPL, se você quer ser um copywriter especialista em lançamento. Quebra de objeção em sequência, que é justamente nessas aulas onde você vai melhorando o ponto de contato com os leads, você vai aumentando o comparecimento deles, você vai desenvolvendo eles nessa narrativa. Então você mostra que existe um problema, você mostra que existe uma solução, você mostra qual é a sua solução e você fala que vai ter essa solução disponível para ele em determinado período e ele tem que aproveitar. CTA forte, né? Call to action, poucas janelas de venda. Então, normalmente você faz um período ali, né? Então, varia muito também. Hoje em dia, inclusive, tem micro ajustes em processo de lançamento que acaba derivando um novo nome de lançamento. Então, lançamento meteórico, lançamento, sei lá, meteórico de Pegasus, lançamento controle PlayStation, lançamento caneta azul, azul caneta, lançamento Manuel Gomes. Cada um faz um ajuste ali, às vezes é no CPL, às vezes é na janela de conversão, na abertura do carrinho, e isso já gera um novo insight, um novo movimento no mercado, e é assim que vai. Por isso também como copy, se você escolhe ser um copywriter de lançamento, você precisa estar sempre atualizado, buscando ali melhorias, otimizações, participando de grupos, de masterminds, mentorias, para entender quais são as novas tendências e as melhorias que você pode trazer no processo comercial e de vendas aí dos seus clientes. Mas no geral, você tem essa janela de venda, ela é sempre baseada em tempo, então é 7 dias, 24 horas, 48 horas, às vezes você abre ela e fecha, e para abrir novamente depois de uma semana, para virada de cartão, ou porque os boletos, antigamente era isso, os boletos não foram pagos, né? Então você tem justificativas, né, o gatilho do porquê, para justificar uma reabertura dessa mesma janela posterior, que chamam de flash open, ou abertura relâmpago, né? Justificada por alguma coisa. X pessoas não pagaram, abri, eu consegui mais 10 vagas aqui para vocês começarem, enfim. Então, é a base aqui do que você precisa dominar. E aqui eu vou até trocar de tela para olhar direto na sua cara. Se você quer desenvolver esses 3 tipos de funis e muito mais como um copywriter de destaque aqui na internet, eu tenho um convite para te fazer. O primeiro link na descrição, vai lá para a aplicação da mentoria Destrave Sua Copy. Eu serei o seu mentor diretamente para te dar conhecimento técnico, estratégico e principalmente de posicionamento, como criar sua marca pessoal como copywriter e aprender a se vender. Mas vamos lá, qual é o ponto forte de você desenvolver esse tipo de funil? Primeiro, explosão de faturamento, mais posicionamento forte. Porque a cada novo lançamento que você faz, é uma nova big idea, uma nova tese, uma nova narrativa que você está trazendo para o seu mercado. Então as pessoas começam a te olhar, te observar, te seguir, né, ver o que você tem a dizer. Então você está sempre comprando novos leads em pacote, né, que é esse período que a gente chama de captação. Então você tem uma janela ali de novos leads, pessoas te conhecendo. Isso aumenta sempre a sua base de novos seguidores, de pessoas que acompanham, e você consegue fortalecer a sua marca também. E o risco é o seguinte, exige grande esforço operacional e pode gerar burnout se for a única estratégia. Não recomendo que você seja uma pessoa, e aqui eu falo você enquanto copy, mas também os seus clientes, né? Que você não trabalhe exclusivamente com lançamento por isso, porque você vai ficar refém de um processo que ele é muito cansativo. É uma maratona sempre, você tem 15 dias de captação, então é atenção total, e é dashboard, é custo por lead, e as métricas que você olha é uma, quando você está no CPL, as métricas que você olha são outras, taxa de comparecimento, é retenção, é engajamento, envolvimento, resposta de pesquisa, quando você está no carrinho é outra, que é venda, então, quem é que está respondendo, não está, enfim, quantas pessoas estão convertendo, está rolando upsell, não está rolando downsell, como é que vai ser o flash open,
toda hora você está olhando para uma coisa nova, você tem que ter uma atenção total durante esse período e ele não acaba. Então, se você tem principalmente um projeto que é quase que 100% pautado em lançamento, você está o tempo todo pensando no próximo lançamento, na próxima janela, na próxima big idea, na próxima narrativa, como eu vou reaproveitar isso. Então é bem estressante nesse sentido. Mas é aquilo, gera um bom caixa. Se você souber fazer, é muito difícil o lançamento dar prejuízo. A pessoa tem que ser realmente totalmente leiga, nunca ter feito, tá começando do zero, sem nenhum parâmetro, sem nenhum conhecimento, sem nenhuma estratégia, para ter um prejuízo nesse caso. Mas você está fazendo direitinho, com equipe boa, tudo muito encaixado, uma estratégia simples, não está queimando grana a todo custo, está fazendo realmente a coisa redondinha, seguindo a fórmula, vamos dizer assim, é legal porque você tem uma explosão de faturamento, mas tudo na ponta da caneta, né? Você tem custo de equipe, você tem custo de tráfego, você tem custo de imposto, você tem taxa de plataforma, tudo isso tem que ser estudado quando você vai fazer um lançamento. Mas aqui eu estou falando apenas com o copy. No caso de copy, é muito bom, é uma baita escola também, trabalhar com lançamentos. Recomendo, assim como no último vídeo eu falei de você trabalhar em uma agência. Se você trabalhar em uma agência de lançamento, você vai ser descascado, você pode até paquerar um burnoutinho, mas você vai aprender muita coisa, principalmente essa lógica estratégica da construção de um lançamento e dos diferentes funis de lançamentos que hoje existem, tá? É isso, eu espero que você tenha gostado desse vídeo, eu espero que eu tenha elucidado aí esses 3 funis que vão te tornar um copywriter mais estratégico mesmo, alguém que chega na mesa de negociação e fala, pô, eu domino isso, eu sei fazer esse tipo de funil, a gente consegue implementar isso junto, eu vou levar esse resultado aqui para o seu negócio, para a sua empresa. Você vai estar muito mais preparado e muito mais à frente das pessoas que dominam só um ou nenhum desses que eu apresentei aqui. Se esse vídeo foi útil para você, deixe seu like, se inscreve aqui no canal, porque eu estou sempre trazendo experiências práticas, direcionamentos de copywriting, negócios digitais para você que quer viver aqui da sua escrita na internet. Tamo junto e até o próximo vídeo.